Cibele, boa noite. Eliette, doutor Pedro Braga, na luta, né, meu amigo? Boa noite, Eliette. Entrou. Boa noite, Pedro. Alessandra entrou também, boa noite. Que bom, né? Mariana, esse nosso encontro, né, dia de domingo, procurando explicar o Evangelho versículo por versículo, né? E eu quero deixar aqui para vocês que eu tenho dois volumes desse Evangelho que nós estudamos aqui, né, que nós analisamos aqui de domingo, que é o Evangelho do Autodescobrimento, volume 1 e 2. Volume 1 e 2, viu? Quem quiser adquirir, viu? Só me dá o toque aí, viu? Que esses eu apenas encontro nele, né, que já está escrito, né, já está publicado também, né? Se vocês se interessarem, vocês me avisam aí, tá bom? Juliana Queiroz, boa noite, muita paz e luz a todos nós. Fernanda, Edu. Então, essa nossa live, e a de hoje, a cura, V Pilates, boa noite, Karina 9, né? Essa live de hoje, né, que é a cura do paralítico do tanque de Betesda. E nós fazemos a interpretação do Evangelho, boa noite, viu, V Pilates? Nós fazemos a interpretação do Evangelho versículo por versículo, dentro da realidade de hoje. Já passaram mais de 2000 anos, e se Jesus Cristo falou por parábolas, alegorias, e com a nossa evolução, né, com o nosso autodescobrimento, nós temos cada vez mais condições de interpretar melhor aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. A Kelly Moraes também entrou, Liana Duarte, Franciana e Mazinha entraram nesse caso, né? Então, durante a explanação, diante do estudo, vamos assim dizer, vocês podem fazer as perguntas, né, se vocês assim desejarem, para que nós possamos fazer esse intercâmbio, né? Jesus Bittencourt entrou. Esse nome aqui, Tássio, é Tássio Henry, né? Engenheiro Eze Rocha, Eze Rocha. Ítala também entrou. Vamos dar mais só um tempinho aqui. Boa noite. Eita, mas se a gente... Estou muita vontade que o governo libere aí, libere
para que nós possamos abrir as portas do Lex, né, para a gente voltar àquela rotinazinha gostosa, né, de receber os passes, de receber palestras, de fazer os estudos. Estamos só esperando que Eliana Duarte, boa noite, e que o governo libere, né, para que nós comecemos assim, né, recomecemos, né, depois de quase 2 anos. Muito tempo, realmente, porque a casa espírita, ela é um hospital de almas, né? Um hospital de almas, né? É realmente muita saudade. Betina Brito também entrou, Leoneide, boa noite. Bom, 19h05, então vamos começar com uma prece, né? A prece realmente é um recurso que nós temos, a prece, de manter contato com o plano superior da vida. Por isso é que Jesus Cristo, sendo um Espírito perfeito como Ele é, ao ponto dele chegar e dizer, eu e o Pai somos um, ele costumava fazer as suas orações. Ele subia no Monte das Oliveiras, em Getsemane, o lugar do azeite, e lá fazia as suas orações. Eu digo assim, conversava com Deus, né? Porque se ele disse que é um com Deus, então se ele necessitava, imagine nós o quanto nós necessitamos das orações, porque ela nos liga ao plano superior. Todos nós estamos ligados. Hoje a física quântica e tudo relata isso. Todos nós estamos ligados. Mas eu digo assim, ligados pelo pensamento. Ligados pelo pensamento, pelos objetivos da nossa vida. Certo? Então, Sinara Rocha entrou, Jesus Bittencourt, já falei, o Igor, né, Martins, Oliveira. Então, nós vamos fazer a nossa oração. No livro do Evangelho diz que nós podemos fazer as nossas orações, pedir, louvar e agradecer. Pedir, louvar e agradecer. Infelizmente a gente só sabe mais é pedir. Agradecer, lá alguma vezinha a gente chega e agradece a Deus por algo, né, que nós estamos vivenciando. Louvar, a gente louva também, mas a gente faz mais é pedir. Mas tudo bem, Deus que nos criou sabe muito bem, né? Como nós também sabemos dos nossos filhos, né? As tendências deles e tudo mais. Tá bom? Então vamos agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, aos Espíritos superiores, os anjos, protetores, guias, que nos ajudam, que nos intuem, que nos fortalecem, para que nós alarguemos as nossas passadas rumo ao reino dos céus que está dentro de cada um de nós. Pedimos pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos. Que os bálsamos consoladores, que os bálsamos curadores, o nosso Mestre amado Jesus Cristo possa envolver a todos esses sofredores, a todos nós que nos encontramos aqui no mundo, em busca desse aprendizado, para que nós possamos ascender às moradas que Jesus Cristo veio nos anunciar. Graças a Deus. Bom, Joana Dark, Adi Contábil, né? Entrou, né? Júnior Medeiros, Andréia Nogueira. Bom, então, o paralítico do tanque de Betesda, que é das ovelhas, quer dizer. Jesus Cristo, a gente sabe que as curas que Jesus Cristo realizou, os 4 evangelhos não colocaram todas as curas, porque João, no final do seu evangelho, disse, olha, se eu fosse relatar tudo o que Jesus Cristo fez, não caberia
não caberia nos livros. Não caberia nos livros. Então Jesus Cristo fez muito. É por isso que existem os evangelhos apócrifos. Evangelho de Maria, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Nicodemos. Existem esses evangelhos. São chamados proscritos. Certo? A Cristiane, né? Marie, né? Bom, então olha, lá nesse local, nesse tanque, tinha um alpendre. Um alpendre. E esse tanque ficava, ao seu redor, ficava aquelas pessoas que estavam enfermas, estavam doentes. Porque corria uma lenda de que em certo momento os anjos desciam do céu, mexiam nas águas, e aquele que chegasse primeiro ficava curado. Boa noite, Rocha, né? Rocha, né? Certo? Ficava curado. Então, Jesus Cristo, que era muito observador, ele passando lá em Jerusalém, nesse tanque, ele olhou aquilo. O povo ali louco para ficar curado, porque realmente os resgates, as enfermidades incomodam bastante, né? E Jesus Cristo, como eu disse, que muitas curas ele fez. O cego de nascença, o homem, o cego que via árvore, o surdo gago, curou os 10 leprosos, curou o filho de um homem que ora caía no fogo e ora caía na água, né? Então muitas curas ele fez. Por quê? Porque ele disse que tinha vindo para os doentes, porque os sãos não têm necessidade de médico. Ele veio justamente para aqueles que sofrem. Ele veio justamente para aqueles que sofrem. Então ele veio para o lugar certo, que é o planeta terreno, o mundo terreno. Porque aqui todos nós sofremos. Por uma causa ou por outra, nós sofremos. Por isso foi que ele veio, né? Então nós vamos começar aqui a analisar versículo por versículo o que Jesus Cristo falou dessa cura do tanque de Betesda, desse homem. Isso somente João, o apóstolo João, foi quem relatou no seu evangelho. João também escreveu o Apocalipse. E tem as epístolas de João, assim como tem de Paulo, como tem de Pedro, né? Existem as epístolas também. Então, vamos, João 5:1. O primeiro versículo nós vamos procurar aqui interpretar. Depois disso, havia a festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Quer dizer, nesse dia que Jesus Cristo encontrou com esse paralítico no tanque de Betesda, era um dia de festa. Um dia de festa. Então deveria ter muita gente. E ele subiu justamente com os seus apóstolos. Lembremos que Jesus Cristo está registrado nos evangelhos que com 12 anos ele foi com a mãe dele para a festa, para a Páscoa, para outras festas, né? Os pães ázimos e outras festas que tinha. Com 12 anos ele já estava na sinagoga conversando com os doutores da lei. Então ele subiu a Jerusalém. Ele deveria estar, ele poderia estar em Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta. Porque quando Jesus Cristo estava em Jerusalém, quando chegava a noite, ele não ficava em Jerusalém. Ele ia para a casa de Maria e de Marta. E ficava próximo ali já do Monte das Oliveiras. Por isso é que nós encontramos muitas passagens dele no Monte das Oliveiras. No versículo 2, ele diz o seguinte: ora, em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, há uma piscina, que em hebraico é chamada Betesda, a qual tem 5 pórticos. 5 colunas, vamos assim dizer. E ficava assim, de enfermos, de doentes.
Com certeza, Jesus Cristo já tinha visto, já tinha presenciado aquilo várias vezes, porque devemos nos lembrar que Jesus Cristo era judeu. Ele participava dessas festas, via. Quantas vezes ele já não tinha passado nesse tanque de Betesda, ou das ovelhas, né? Então, no versículo 3, ele diz o seguinte: nestes jazia grande número de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Foi aquilo que eu falei. Eles ficavam ali esperando. Na hora que o anjo, isso era uma lenda, descia, mexia as águas, aquele primeiro que chegasse ficava curado. Para que nós realmente possamos assim interpretar versículo por versículo e o mais profundo assim, Jesus Cristo, quando ele curava, ele dizia: vai, a tua fé te curou. Porque a fé é esse instrumento que nós temos e que precisamos aumentar cada vez mais, como o próprio Jesus Cristo disse: se tua fé for pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer para aquele monte: transporta, e os montes vão se transportar. Não são montes físicos, são os montes morais, que são representados pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo ódio, pela vaidade. Não são montes físicos, de forma alguma. Certo? Devemos interpretar os evangelhos, todos os ensinamentos que neles estão contidos, para que nós realizemos o nosso autodescobrimento. Jesus Cristo não veio falar para nós para a gente fazer essa viagem para fora, mas a viagem para dentro. É por isso que ele mandou bater na porta estreita, né? E deixássemos de bater na porta larga para bater na porta estreita. Lógico que a gente sabe que a porta estreita é mais difícil de você entrar, porque você tem que se desapegar de muitas coisas. E aí é que entra o X da questão, através do autodescobrimento, que nós temos que chegar a esse ponto, né? Esse ponto de nos curar totalmente, né? Então, no versículo 4, ele diz: porque descia um anjo em certas épocas e agitava a água da piscina, e o primeiro que entrasse na piscina depois de a água mover-se ficava curado de qualquer doença que tivesse. Quer dizer, certas épocas. Quer dizer, não era todo dia. Não era todo dia que esses anjos desciam, mexiam as águas, e a primeira pessoa que entrava ficava curada. Então, nós estamos entendendo nesse caso que para esses anjos mexerem essas águas, que é uma alegoria, porque na verdade é a fé de cada um de nós. A fé de cada um de nós é que proporciona isso. Lembremos que eu já falei, Jesus Cristo curava e dizia: vai, a tua fé te curou. Então a fé que faz acontecer as coisas. Tem gente que você diz: olha, vamos numa igreja, vamos numa igreja batista, vamos na igreja católica, vamos na casa espírita, lá você vai ficar melhor, você vai curar. Que nada, isso aí não vale nada. Quer dizer, nós respeitamos o ponto de vista da pessoa, ele tem um livre-arbítrio. Por isso é que nós encontramos muitos ateus. Por quê? Porque eles, com certeza, eles acreditavam em Deus. Ou então porque Deus não fez o que eles gostariam que Deus fizesse, eles simplesmente ficaram chateados com Deus e disseram: bom, agora Deus não existe, para mim não existe. Mas não adianta. Foi Deus que nos criou, nós carregamos dentro do nosso espírito, né, do nosso corpo, a essência divina. Nós nunca vamos nos apartar de Deus. Nós podemos dar as costas a Deus. Nós podemos ficar chateados com Deus. Nós podemos chegar e dizer que Deus não existe. Mas não é porque eu estou dizendo que Deus não existe que Ele não vai existir. Eu só fico assim com os ateus nos momentos difíceis. Qual é o nome que Ele vai chamar? Porque nós que acreditamos em Deus,
nós chamamos meu Pai, meu Deus, me ajuda, me fortalece, tudo. Né? E quem é ateu? Vai chamar por quem, né? Não é isso? Bom, aí no item 5, o versículo 5, achava-se ali certo homem que havia 38 anos estava enfermo. 38 anos que ele estava enfermo. Aí nós podemos interpretar, ou analisar a lei de causa e efeito, ação e reação, ou karma, como muita gente conhece também. A lei de causa e efeito, ela acontece como o que nós plantamos, nós colhemos. Outra pessoa não pode colher por nós. Porque vamos imaginar se outra pessoa pudesse colher por nós. Vamos supor, eu nasci rico, muito rico, mas eu tenho meu karma. Mas se outra pessoa pudesse fazer isso para mim, resgatar por mim o meu karma, eu sendo rico, eu pagava para a pessoa. Quer dizer, se eu tivesse na minha programação um câncer, essa pessoa que não tinha condições, está passando fome e tudo mais, então eu vou assumir esse karma. E aí nós plantamos e outro vai colher. Não tem, na lei de Deus não existe isso. Por isso é que Jesus Cristo diz que o semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. Mas só que existe também um versículo de Pedro, na epístola de Pedro, que diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Quem faz o bem anula o mal que nós fizemos, diz Joana de Ângeles. Porque senão não valeria a pena a gente fazer o bem ou amar o próximo, como Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não teria sentido você amar. Qual é o benefício para a gente amar? Para que nós tenhamos forças para fazer realmente a coisa certa. Então, existe o karma, a lei de ação e reação. Mas nós podemos amenizar esse nosso karma através das nossas ações. Esse homem, esse paralítico aqui, 38 anos, o João, que é o evangelista, não cita o que ele deve ter feito para ter merecido isso. Ele com 38 anos, por que foi que não foi com 40? Porque com certeza não foi a primeira vez que ele foi ali, no tanque de Betesda. Ele foi outras vezes. Então, João diz que ele tinha 38 anos e estava lá num dos portais do tanque de Betesda, numa maca, deitado. Bom, no item 6 do capítulo 5, vendo Jesus deitado e tendo sabido que estava assim desde muito tempo, perguntou: queres ficar curado? Então, o evangelista fala aqui que Jesus Cristo já sabia que ele estava ali há muito tempo ali. Os apóstolos podem ter dito isso. Ou alguma outra pessoa pode ter dito que ele já estava lá com todo esse tempo. Então ele estava deitado, ele era um paralítico. Ele era um paralítico. E estava ali bem deitado no tanque de Betesda, esperando que os anjos descessem, mexessem nas águas, e na hora que ele mexesse, ele pulava na água e ficava curado. Com certeza havia essas curas lá, porque senão não teria tanta gente à borda ali da piscina. Tinha curas. Porque senão não teria ninguém ali. São aquelas pessoas que, movidas pela fé e pelas ações, resgatam assim seus erros cometidos no passado. Foi o que Jesus Cristo falou na casa de Mateus: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Pois bem, então há 38 anos
ele estava lá e Jesus Cristo perguntou para ele: tu quer ficar bom? Tu quer ficar curado? Olha, com certeza o paralítico, ele conhecia Jesus Cristo, pelo menos de nome, porque ele já tinha ouvido falar dos feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha na piscina quando a água é movida. Enquanto vou, outro desce antes de mim. Quer dizer, a situação dele era mais difícil. Era mais difícil, né? Porque ele não podia se levantar. A dificuldade que ele tinha mesmo para chegar lá, devido à sua condição, era mais difícil. A pessoa que fosse cego, a pessoa que tivesse uma outra enfermidade que não fosse de paralisia, tudo bem. Então ele procura explicar, já que Jesus Cristo fez a pergunta para ele: tu quer ficar curado? E ele disse: Senhor, olha, não querer eu quero, mas só que quando os anjos descem, mexem nas águas, quando eu me preparo para ir, outro chega na minha frente. Foi por isso que eu não consegui até agora ficar curado. Diz Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que se realmente esse homem desejasse a cura dele antes, ele saía rolando e alcançaria, nesse caso, as águas do tanque de Betesda, ou das ovelhas. Então, ele simplesmente explica a Jesus Cristo: Senhor, eu até quero, com certeza eu quero ficar curado, mas só que eu não tenho condições. Quando eu me preparo, o outro chega na minha frente e fica curado. Então, Jesus Cristo, Senhor da situação, é como ele mesmo disse: todo o poder do céu e da terra me foi dado. Todo o poder do céu e da terra me foi dado. Então, Jesus Cristo tinha condições de fazer e acontecer tudo. Ele poderia muito bem não ter sido crucificado. Ele poderia muito bem. Ele poderia muito bem não ter recebido todas aquelas 40 chibatadas, quando Pilatos mandou que ele fosse açoitado. Ele poderia não ter carregado aquela cruz. Mas ele é o exemplo para cada um de nós. Ele é o exemplo para cada um de nós. Que nós precisamos levar ou carregar a nossa cruz. Não é física a nossa cruz, ela é moral. O peso da nossa cruz é mediante os nossos erros passados. Mas o próprio Jesus Cristo diz que Deus não coloca fardo pesado em ombros leves. Só coloca aquilo que a gente pode suportar. E lógico que Deus não iria fazer isso com seus próprios filhos. Nós não fazemos com os nossos e somos imperfeitos. Então isso quer dizer, bom, nós estamos aqui na Terra, se nós sofremos mais do que o outro, é porque a nossa cruz ela é mais pesada, mas é uma grande oportunidade que nós temos de reparar os nossos erros. É uma grande oportunidade que nós temos de reparar os nossos erros. Porque Deus, com certeza, não iria nos mandar para esse mundo aqui com uma cruz dessa, sem nós ter feito nada. Porque nesse caso, aqueles que já nascem com problemas mentais, que já nascem com deficiências visuais, chegam aqui na Terra para resgatar. Se não fosse para resgatar, se fosse simplesmente Deus que quisesse fazer isso, então não haveria justiça de Deus. Porque para haver justiça, todos nós deveríamos nascer aleijado, cego, mudo e tudo mais. Então cada um, de acordo, a enfermidade, cada uma delas de acordo com o nosso resgate. Cada uma de acordo com o nosso resgate. E Jesus Cristo veio justamente nos ajudar nesse resgate.
Ele veio nos ajudar nesse resgate, nessa reparação. Porque senão não precisava nem ele ter vindo aqui. Para quê? Para que Jesus Cristo vir aqui, se não fosse para nos ajudar nos nossos resgates? Se nós já fôssemos espíritos perfeitos aqui na Terra, precisaria Jesus Cristo ter vindo aqui? Não, de forma alguma. Mas se ele veio, é porque nós precisamos da ajuda dele. E foi por isso que ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai que não seja por ele. Então, ele sendo o governador espiritual do nosso planeta, como disse o Emmanuel no livro O Consolador, então ele mesmo veio. Então isso quer dizer que os outros profetas que vieram foi Jesus Cristo que mandou. E o último profeta que veio foi João. O último profeta. Que foi o seu precursor. Ele veio à frente para falar da vinda do Messias. Foi o último profeta. As leis e os profetas até João, disse Jesus Cristo. Bom, então, Senhor da situação, nesse momento do paralítico, né, que ali estava, Jesus chega e diz, e fala com autoridade: levanta-te, toma teu leito e caminha. E anda. Então, Jesus Cristo, com certeza, sabia que aquele homem já tinha reparado todos os seus erros. Todos os seus erros. Ele fez uma análise. Ele desnudou a alma daquele homem. E notou que naquele momento, aos 38 anos, ele já havia reparado o seu erro. Poderia ser com 60, ou não acontecesse. Para isso acontecer, é preciso que a gente trabalhe em favor do próximo. Como eu já falei, o amor cobre a multidão de pecados. O bem que a gente faz anula um erro do passado. Porque, como eu disse já, não teria sentido a gente praticar o amor a ajudar o próximo. Porque quando a gente ajuda o próximo, nós sintonizamos com as forças superiores. Então Jesus Cristo ordenou para ele: bom, toma, pega teu leito e vai embora. Anda, vai embora. Imediatamente, aquele dia, imediatamente o homem ficou são. Tomou seu leito e andou. Como ele era paralítico, 38 anos. Vocês já imaginaram que energia foi essa que Jesus Cristo utilizou? Vocês já imaginaram também o poder mental? O poder mental de nosso Senhor Jesus Cristo? Aqui eu já vi que a Priscila entrou, o Tarcísio, né? Eu gosto sempre de falar do poder mental. Vocês já imaginaram, meus irmãos, meus amigos, esse poder mental de Jesus Cristo, olhar para o cego que estava deitado numa maca e dizer: toma, levanta, toma o teu leito e anda. Que poder mental Jesus Cristo tem? Só um espírito como ele, para chegar e dizer. Porque o homem foi o quê? O homem, a energia foi tão grande que o homem não tergiversou. Podia chegar: mas Senhor, como é que eu vou me levantar se minhas pernas não me atendem? Mas não. A fé também do homem a ajudou naquele momento. Certo? A fé daquele homem realmente ajudou. Então, com certeza as pernas paralíticas dele já estavam o quê? Atrofiadas e tudo. Então, aquela energia que Jesus Cristo envolveu aquele homem reconstituiu essas pernas, os músculos, os ossos, a circulação sanguínea, em fração de segundos. Em fração de segundos. Para aquele homem atender
o que Jesus Cristo mandou que ele fizesse. Toma o teu leito e anda. Que força, que energia. Imagine que Jesus Cristo, os apóstolos às vezes chegaram para Jesus Cristo e disse: mestre, tem alguém ali fazendo a mesma coisa que tu faz. Fabiano de Cristo era da época de Nosso Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos disseram o seguinte: mestre, quer que a gente vá lá e proíba dele fazer isso? Jesus Cristo disse: não, de forma alguma. Quem faz o bem deve ser sempre louvado. E ele disse depois: vós veja o que eu faço, vós podeis fazer muito mais do que eu fiz. Isso ele falando para nós, que todos nós temos condições, porque nós somos filhos de Deus. A essência espiritual, a essência divina, que envolve todo o Espírito de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos envolve também. Aí você pode perguntar, sim, qual é a diferença? A diferença é que Jesus Cristo fez o seu autodescobrimento, chegou à autoiluminação. E é um ser cristificado. Como nós também. Nós temos um longo caminho a percorrer. E com essa mãozinha que Jesus Cristo nos deu, quando veio aqui para nos mostrar o caminho que nós precisamos seguir. Há mais de 2000 anos, ele nos deixou esse caminho. E são poucos aqueles que seguem esse caminho. Quando você vê alguém de uma posição social boa aqui na Terra e simplesmente deseja caminhar com Jesus Cristo, ajudar os pobres, o que é que as pessoas dizem? É um louco, pirou. Ele endoideceu, quer dizer, o anormal para eles, o normal é anormal. Então, nós precisamos tomar essa decisão. E quantas vezes Jesus Cristo já não chegou para nós e disse: toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Porque todos nós somos enfermos. Mas falta a fé. Falta a fé que remove montanhas. Que eu já falei que essas montanhas, esses montes, são morais. Orgulho, egoísmo, ódio, vaidade, tudo isso aí são os montes que estão dentro de nós e que nós precisamos vencer através do autodescobrimento. Nós estamos fugindo desse autodescobrimento há quanto tempo? Mas não adianta. Essa viagem para fora não vai nos levar a lugar nenhum. Nós vamos ficar sempre com esse ego periférico atuando, passando encarnação e encarnação. E nós nos indagando, por que é que a minha vida é desse jeito? Porque eu sinto tanta tristeza, eu sinto esse vazio dentro de mim e toda aquela coisa. É a necessidade da evolução que nós temos. E nós vamos deixando para amanhã, para depois. Porque todos nós sabemos o que precisamos fazer. Foi como está no livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, não adianta nós ficarmos com desculpas. Ah, porque a vida para mim é muito difícil. Meu amigo, aproveite sua vida. Porque nesse momento, no mundo espiritual, tem milhões de espíritos que gostariam de ter a oportunidade que nós estamos tendo hoje. E quantos não desperdiçam essa oportunidade? Quantos não estão desperdiçando essa oportunidade? Então, tomou seu leito e andou. Vocês já imaginaram a alegria desse paralítico? Vocês já imaginaram a alegria dele? O sonho dele era esse. O sonho dele era esse. Porque com certeza ele via menino, crianças, adolescentes, pessoas correndo de um lado para outro e ele ali parado.
precisando de amigos que chegasse, pegasse a sua maca e levasse ele ali para o tanque de Betesda e depois voltasse para casa. Então, a alegria desse homem. Quer dizer, nós não podemos desperdiçar quando o Cristo, quando Jesus chegar na nossa frente, quando nós encontrarmos Jesus, não é Jesus nos encontrar, é nós encontrarmos a Jesus Cristo. Então que não demore realmente, porque as dores são insuportáveis, os sofrimentos também. Então no versículo 10, João disse, era sábado, aquele dia, pelo que disseram os judeus ao que fora curado. Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Porque dia de sábado, pela lei judaica, ninguém poderia fazer nada, só poderia dar 200 passos. E foi uma das grandes polêmicas, vamos assim dizer, dos judeus, dos doutores da lei, com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo curava no dia de sábado, quando era proibido. Ele até chega e diz, olha, o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Eles estavam invertendo os papéis. Então o que vale mais é a lei do amor. E Jesus Cristo seguia essa lei do amor. Então se ele viu esse homem no tanque de Betesda, hoje é sábado, eu não posso curar esse homem. Que lei maior é essa? Que lei maior é essa dos próprios judeus, que são humanos, criar uma lei maior do que a do amor ao próximo, da caridade? Não tem sentido isso. É a ignorância do homem. A ignorância do homem. Porque as leis de Deus são soberanas. Por isso é que Jesus Cristo diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, todos os esforços dos judeus, dos doutores da lei, de apagar os ensinamentos e os exemplos de Jesus Cristo foram inúteis. Foram inúteis. Como será sempre aquele que deseja apagar. Então, Jesus Cristo fez várias curas no sábado. Mesmo que os doutores da lei ficassem chateados, e foi por isso que começou a perseguição a Jesus Cristo. Pelas curas dele, porque através das curas não deixava dúvida alguma. Esse homem que era paralítico, os doutores da lei viram, olha, tu não pode carregar teu leito não, porque hoje é sábado. Com certeza eles sabiam também que esse homem era paralítico. Ele respondeu, o homem, o ex-paralítico, o que me curou, esse me disse, toma teu leito e anda. O que me curou, disse, toma teu leito e caminha, e anda. Foi a resposta que o ex-paralítico falou para os doutores da lei. Radiante de alegria. Ele sabia, o ex-paralítico, que não poderia carregar o leito, o dia de sábado. Mas a alegria dele era tamanha. As energias, aquela fala, aquela ordem de nosso Senhor Jesus Cristo estava ecoando ainda dentro da sua alma, dentro do seu espírito. E os judeus voltam. Perguntaram então, qual foi o homem que te disse, toma teu leito e anda? Eles foram mais profundo. O homem disse, quem foi que fez isso? Nós queremos saber quem foi que fez isso. Que te autorizou a pegar teu leito e andar, e ir embora. Num dia de sábado. Mas o que fora curado não sabia quem era. Porque Jesus se retirara, já que havia muita gente naquele lugar. Você vê como Jesus Cristo é incrível. Jesus Cristo não esperou pelos aplausos.
dos aplausos ali das pessoas que estavam ali ao redor do tanque de Betesda. Ele não procurava os aplausos, ele procurava servir a Deus. Por isso é que ele dizia: o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. O filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Então ele não tinha isso, de receber aplausos, né? Diferente da gente, né? De nós aqui na Terra. Fazemos uma coisinha, esperamos, olhamos logo para um lado para outro para ver se tem aplausos. É a vaidade, é o ego, é o egocentrismo. É o ego que está falando mais alto. Nós estamos deixando nos reger pelo ego. Cadê o eu profundo, o eu crístico que está dentro de nós? O ego é periferia. Por isso é que nós precisamos chegar ao autodescobrimento. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara, já que havia muita gente naquele lugar. Quer dizer, aplausos de forma alguma. De forma alguma. Bom, depois o evangelista não soube dizer quanto tempo. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: olha, ficaste curado, não erres mais, para que não te suceda coisa pior. Isso quer dizer o quê? Meu amigo, olha, você reparou um erro. Você reparou um erro. Mas se você tornar a infringir as leis de Deus, você vai ter que reparar novamente. Não é porque Jesus Cristo fez isso com ele, bom, agora eu posso fazer tudo que eu nunca mais vou precisar resgatar nada, de forma alguma. Vou citar novamente o versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse: olha, ficaste curado, não erres mais, para que não te suceda coisa pior. Quer dizer, poderia ser muito pior se ele errasse. Aconteceu também com a pecadora, não era Madalena. Quando Jesus Cristo perguntou a ela: cadê aqueles que queriam te apedrejar? Onde é que eles estão? Ela disse: Senhor, não estão aqui mais. E Jesus Cristo disse: vai e não pequeis mais, para que não venha te acontecer coisas piores. Essa mulher que nós sabemos que foi pega em adultério, né? E os homens queriam apedrejá-la até a morte, porque a lei autorizava isso. E ela encontrou Jesus Cristo. E depois Jesus Cristo diz para ele: aqueles que tiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Foi bem no fundo, no centro, vamos assim dizer. E eles foram deixando as pedras ali e foram embora. Foram embora. Nós não temos condição de julgar ninguém, porque nós somos pecadores também. Por isso é que ele disse, Jesus Cristo: olha, tu vê o cisco no olho do teu irmão, mas não quer enxergar a trave que está no teu. Nós vemos os defeitos dos nossos irmãos, mas não queremos enxergar os nossos. Bom, saiu o homem, o ex-paralítico, e foi dizer aos judeus que fora Jesus que o curara. Quer dizer, que depois desse reencontro, ele soube que era Jesus Cristo que tinha feito isso, que tinha o curado. Ele foi e falou para os doutores da lei. Boa noite, Joísa. Que bom. Então, todos nós podemos ficar curados das nossas enfermidades, mas as nossas enfermidades são enfermidades morais. O corpozinho aqui nosso, ele é só um dreno para que as nódoas, as manchas que nós carregamos no nosso corpo perispiritual possam realmente ser drenadas através desse corpo. Por isso é que nós adoecemos ainda. Que precisa ser drenado. Porque se nós cometemos algo
contrária às leis de Deus, então nós estamos nos endividando, nós estamos assinando uma promissória ou uma duplicata. Uma duplicata. E nós vamos ter que resgatar essa duplicata ou essa promissória em qualquer momento. Nós vamos ter que fazer isso. Ah, mas por que Deus, que é tão bonzinho, tem todo o poder, por que Ele não faz isso? Por que Ele não me liberta disso? Por que Ele não me liberta? Se nós realmente, se Deus fizesse isso, teria que fazer por todos. E nós tornaríamos a errar. Porque desde que nós fomos criados, depois que nós saímos do estado do instinto para a inteligência, que nós sabemos, nós temos a opção de fazer o bem ou fazer o mal, é que nós estamos nesse endividamento pelas nossas ações. Então é preciso que nós nos libertemos dessas enfermidades morais. Como? Através das boas ações. Através das boas ações. Não há outra condição para que nós nos libertemos. Então, o amor realmente, ele é decisivo em tudo que nós vamos fazer. Sem amor, nós não temos condições de ir a lugar nenhum. O amor é tudo, o amor é Deus, é como João disse, Deus é amor. Então, se nós somos filhos de Deus, nós carregamos a essência divina, mas não amamos como Deus ama. Ama a todos nós porque nos dá uma oportunidade. Ou quantas oportunidades Ele já nos deu. Então, no item 16, ele diz: por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Quer dizer, os judeus, os doutores da lei, preferiam que fosse cumprida as leis dele do que as leis de Deus. Por isso é que Jesus Cristo chamava ele de hipócritas. Fazia a comparação deles como túmulos caiados, brancos por fora, mas por dentro a podridão. Quer dizer, Jesus Cristo não tinha papa na língua, não, dizia mesmo. E os judeus, com certeza, ficavam chateados, possessos. E quando ele disse que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro do que vós no reino dos céus, ele só faltava pegar pedras e apedrejar Jesus Cristo, ele dizendo isso. Porque eles, os doutores da lei, conheciam as leis, mas não praticavam as leis. E Jesus Cristo condenava, como condena hoje qualquer pessoa que não cumpra realmente as leis, a lei de amor, ou as leis de amor, que todo o evangelho são leis de amor. São leis de amor. Então, nós precisamos despertar. Eu acredito que por esse tempo todo, mais de 2000 anos, já foram até demais. Foram muitos e muitos. Não precisava de tudo isso se nós realmente tivéssemos decidido já a fazer esse autodescobrimento. Se nós já tivéssemos feito, com certeza nós já teríamos chegado à autoiluminação. Ou então, por quê? Qual é o motivo para nós ficarmos ainda nessas condições? Resgatando um erro, cometendo outro. Até quando? Será que nós já sofremos o bastante, não? Será que nós não sofremos já o bastante para nós mudarmos? Para nós sairmos dessa sintonia, dessa frequência, que não vai nos levar a lugar nenhum, e procurar uma frequência, ou a frequência que Jesus Cristo nos ofereceu, para caminhar com Ele. Para caminhar com Ele.
Não tem jeito, meus irmãos. Nós vamos caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo hoje, amanhã ou depois. Não tem jeito. Nós nunca conseguiremos viver sem o nosso Mestre. Nunca conseguiremos viver sem o nosso Mestre. Por mais esforços que nós possamos fazer, nós não conseguiremos. Ele mesmo disse que é o grande pastor. E nós somos o quê? As ovelhas. Ele disse que o pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. Chega a deixar as 99 ovelhas para ir atrás daquela ovelha que se extraviou. Porque ele tem a incumbência de nos levar esse redil, levar todas essas ovelhas para o redil, para que nós façamos essa viagem interior. Porque no final dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor. Todos nós na sintonia pelas ações com nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós precisamos ouvir a voz do nosso Mestre amado, na acústica da nossa alma. Quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, meu fardo é suave. E sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas suas pegadas luminosas. Está aí, meus irmãos. Como realmente Jesus Cristo espera por todos nós e há quanto tempo Ele está esperando por nós. E aí nós devemos fazer a pergunta: e quanto tempo Ele vai precisar esperar mais ainda? Quanto tempo Ele vai precisar esperar mais por nós? Então vamos simplificar a nossa vida. Nós vivemos amargurado, triste, depressivos e tudo pelas nossas ações, pela falta de fé, pela necessidade que a gente tem de bater na porta estreita, a gente bate na larga. Porque nós queremos dar a César o que é de César a Deus, e Deus não quer o que é de César. Foi como Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vamos mergulhar, vamos nos deixar conduzir por essas propostas do nosso Mestre amado. Aí nós vamos amanhã celebrar mais um ano de Francisco de Assis, aquele homem que realmente ele foi um divisor de águas, porque ele fez tudo porque ele acreditou no Mestre, ele acreditou em Jesus. E está aí o exemplo dele e muitos outros exemplos. Porque se ninguém tivesse feito, se ninguém tivesse caminhado com Jesus Cristo ainda, nós poderíamos dizer: mas ninguém caminhou ainda. Mas muitos já fizeram isso. Só nós, que temos todas as condições, estamos deixando para amanhã, para depois. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, esses 3 minutinhos aqui que está faltando. Se ninguém está perguntando, vai perguntar, porque entenderam. Eu desejo aqui ao Leonardo, né, ao Fernando, muita paz, a Marilene, né, a Pietra, né,
Maria do Socorro, Ana Paula, Daniel Livros, né? Livros, entrou faz tempo, né? Então, meus irmãos, meus amigos, nós vamos nos encontrar novamente próximo domingo. Pois é, olha, porque a Cibele falou, nós precisamos hoje interpretar o Evangelho dentro da realidade. Dentro da realidade. Tudo que Jesus Cristo falou, nos deixou, foi para que nós tivéssemos o quê? Confiança para fazer esse autodescobrimento. O autodescobrimento. Esse reino dos céus que nós queremos está dentro de nós, não está fora não. Por isso, pois é, Pedro, não espere, se a gente olha, ficar fascinado pelos aplausos aqui do mundo, nós não somos do mundo, como diz Paulo de Tarso, né? Nós não somos do mundo. Então, se nós recebermos esses aplausos aqui, é como Jesus Cristo disse, se eu der com a mão e receber com a outra, eu já recebi os aplausos, o meu galardão. Quando chegar do outro lado da vida, não tem nada. Não tem nada. E a gente deve fazer as coisas no anonimato. É muito melhor, porque a vaidade pode subir muito e nós acharmos realmente que somos um Deus. Como os Césares, né, naquela época, naquele tempo, achavam que eram deuses, que era um Deus. Pois é. Então é como muita gente diz, o milagre existe. Existe, mas quem faz o milagre somos nós. Quem faz o milagre acontecer somos nós. Porque com certeza, se esse homem há 38 anos que estava lá no tanque de Betesda não tivesse feito nada, ele não teria o quê? Ele não chegaria a ter condições para receber essas energias de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé dele, a confiança dele já era enorme. Já era enorme. Então nós também podemos fazer isso. Certo? Então, Ana Júlia Real, né? Pois é, todo domingo nós estamos aqui desde o início da pandemia, né? Trabalhando os evangelhos. E na próxima semana, eu até já mostrei para vocês, tudo que eu falo aqui está nos 2 livros que eu já até publiquei, o Evangelho do Autodescobrimento, volume 1 e volume 2. Certo? E nós vamos encontrar no Evangelho as respostas para as nossas perguntas, porque o próprio Evangelho se explica a si mesmo. O próprio Evangelho. Será que Jesus Cristo teria deixado toda essa mensagem distante de nós? Ele quer que nós nos aproximemos cada vez mais, que nós aceitemos essa sua mensagem. Falta o que para a gente? Falta o que? Conscientização. Sair dessa ignorância do ego, vamos assim dizer, para chegar a essa conscientização que realmente fora de Jesus Cristo nós não temos condições de chegar à auto-iluminação. Pois é, doutora, chegou Márcia Borba, entrou, nós já estamos concluindo, 19 horas, eu acho que hoje deve ter sido pela caminhada hoje na Raul Lopes, né? Que bom, também já é um exercício, é muito bom isso aí. Então, meus irmãos, meus amigos, chegou o momento, né, de nós nos despedirmos, agradecer a Deus por essa oportunidade, por nós estarmos aqui juntos, e que nós possamos colocar tudo em prática que Jesus Cristo nos deixou. E nós temos condições. Boa noite a todos. E gratidão a todos. Muita paz.